Estava previsto para hoje, dia 12 de fevereiro de 2016, o anúncio do corte de gastos que o governo faria no seu orçamento para tentar equilibrar as contas públicas, porque o governo federal está realmente atuando no vermelho e não está conseguindo contornar esta situação. Mas o que aconteceu? Ontem, dia 11, o governo então anunciou que esse corte de gastos vai ser apresentado, a proposta, apenas no mês de março. Ou seja, o governo está postergando este prazo, ou melhor, está enrolando a sociedade brasileira. Está dizendo que vai fazer um corte de gastos no orçamento do governo, mas não vai. O governo está tentando apenas ganhar tempo com isso. E o que ele quer, na verdade, é aumentar impostos. Sejamos sinceros. O governo da dona Dilma Rousseff não quer fazer cortes no seu orçamento, não quer adotar medidas impopulares, mas quer apenas aumentar impostos para que a sociedade brasileira pague a conta dos estouros e dos rombos do governo federal. Esta é a verdade. É um governo que não tem uma proposta de crescimento a médio e longo prazo, é um governo que não tem realmente um planejamento. Então, para um governo tão desestruturado, o que sobra no fim das contas? Apenas aumentar impostos, que é o que vem ocorrendo no Brasil. Então, como ter esperanças frente a um governo destes, que não nos oferece propostas, que não apresenta resoluções de fato, mas que apenas quer aumentar a carga tributária? Esta é a questão. E é por isso que o governo está se arruinando cada vez mais. E o problema é o seguinte: os investidores, como eles enxergam isso? Os investidores, eles enxergam isso da pior forma possível, porque um país onde um governo atua no vermelho, onde ele não consegue reduzir os gastos públicos e onde ele apenas aumenta a carga tributária, vocês acreditam que um país assim consegue atrair investidores? De modo algum. Os investidores fogem de países que adotam posturas como o Brasil vem adotando nestes últimos 14 anos, sob a égide destes petistas corruptos, bandidos e ladrões. E vários especialistas já estão dizendo que o governo está lançando fora a meta fiscal que ele tinha proposto, que o governo realmente não vai fazer cortes de gastos no seu orçamento, o que eu realmente também acredito. Eu duvido que a dona Dilma Rousseff vai cortar na própria carne, que ela vai fazer a máquina pública economizar, porque isso seria uma medida impopular e o governo não vai querer fazer isso. Onde um governo populista cortaria na própria carne, adotando medidas impopulares? Seria uma contradição. Para que isso acontecesse, nós precisaríamos ter um governo de verdade, um governo preocupado com os interesses da própria sociedade e não preocupado e interessado apenas consigo mesmo, como é o governo da dona Dilma Rousseff. E os investidores internacionais estão cada vez mais desconfiados em relação ao Brasil e não estão vindo investir aqui, porque existem outros países no mundo que são bem mais confiáveis e que passam uma credibilidade muito maior, onde não existe tanta corrupção, onde a taxa tributária é mais baixa e onde os governos eles cumprem com aquilo que eles prometem, algo que a dona Dilma Rousseff não vem fazendo, porque agora ela já adiou para o mês de março o anúncio dos cortes de gastos nos orçamentos do governo, né? O que prova que ela não quer fazer estes cortes de gastos. A dona Dilma Rousseff ela quer continuar tocando o seu governo da forma como ela vem fazendo e ela quer repassar esta conta para quem? Para a sociedade, para os contribuintes, para os cidadãos, para os trabalhadores.
Os trabalhadores que se danem. É assim que pensa a dona Dilma Rousseff e o seu governo. E é por isso que ela não está promovendo um corte de gastos no orçamento do governo. E enquanto isso não for feito, o Brasil não vai reencontrar o caminho do crescimento econômico, porque é preciso aliviar a classe empresarial, é preciso baixar os impostos para que os empresários tenham dinheiro para investir. E é preciso fazer cortes nos orçamentos do governo, principalmente para chamar a atenção dos investidores, para que eles novamente acreditem no governo brasileiro, para que o governo desperte a credibilidade dos investidores, algo que não vem acontecendo nos dias atuais e que também não vai acontecer num governo petista, pois é um governo que defende a ideia de um Estado gigantesco, de um Estado grande, onde quem paga a conta é a sociedade e não o governo. O governo, ele apenas arrecada, ele passa a mão no dinheiro público e nada faz pela sociedade. São sempre os cidadãos que se ferram e se dão mal. E o governo, ó, ele lava as mãos e atira a responsabilidade para os cidadãos, para os trabalhadores e para os empresários. Então, como o Brasil pode voltar a crescer deste modo? Não pode. Enquanto não for feito um corte drástico nos orçamentos do governo, o Brasil não vai despertar a credibilidade dos investidores e também não vai voltar a crescer. E o que a dona Dilma Rousseff está fazendo é enrolando a sociedade brasileira, dizendo que vai fazer um corte orçamentário, mas não vai. Não vai. Agora ela lançou esta anunciação do corte para o mês de março, mas quando chegar março, certamente ela vai atirar isso para abril. E vai sim aumentar impostos, pois isso é a única coisa que este governo sabe fazer: penalizar a sociedade brasileira e nada mais. Valeu, gente. Um forte abraço e até a próxima.